O processo também teve a sua história. O professor Cândido Rangel Dinamarca, no seu livro Instrumentalidade do Processo, ele divide essa história em fases metodológicas do processo. Ele diz que o processo iniciou na fase sincretista ou imanentista. Nesse período, o processo era considerado um mero apêndice do direito material. O processo não era concebido como uma ciência ainda. Se existia um direito, partia-se do pressuposto que deveria existir uma tutela para tutelar aquele direito. Nem sempre adequada. A toda ação, a todo direito corresponde uma ação. A toda ação corresponde um direito. Isso é um pensamento sincretista. Aqui não há processo ainda, não há processo enquanto ciência. Ele surgiu na segunda fase metodológica do processo, que é a fase autonomista. Aqui sim, o processo se emancipou, cortou o seu cordão umbilical do direito material. A doutrina conseguiu visualizar separadamente a relação jurídica de direito material da relação jurídica de direito processual. Eram duas realidades jurídicas distintas. Aqui o processo se desenvolveu com ciência. Essa fase, ela foi muito importante para o processo, porque o desenvolveu como ciência. Ela aperfeiçoou e desenvolveu vários institutos. A partir dela, aprofundou-se estudo com relação à jurisdição, o processo, a ação, a defesa, a coisa julgada. Mas essa fase também não fica imune a críticas, porque a doutrina ficou tão empolgada, entusiasmada com a libertação do direito processual, em entender essa nova ciência, que ela passou a estudar o processo como fim em si mesmo, esquecendo da principal função do processo. E aí, o processo, naquela época, ele era um ser egoísta, egocêntrico. Ele só se preocupava com si próprio. Teve que surgir a fase instrumentalista para dar uma resposta e um recado muito claro ao processo. Olha, você nasceu para servir ao direito material. Nessa fase, o processo se tornou altruísta, porque ele se deu conta de que ele não é um fim em si mesmo, e sim um instrumento de realização do direito material. Teve aqui como ideia central o acesso à justiça. Que o processo é uma ciência vocacionada para produzir resultados. Foi no contexto da instrumentalidade e no contexto, no foco do acesso à justiça, que foi desenvolvido um dos estudos mais importantes para a efetividade do processo, pelo professor Mauro Capelletti. Aquele livrinho de acesso à justiça, Mauro Capelletti, do Brian Garf, e aqui eu faço subcontextos do contexto processual da fase instrumentalista para explicar o surgimento da tutela coletiva. O professor Capelletti, ele, visando conferir uma maior eficácia ao acesso à justiça, primeiro ele identificou quais os obstáculos ao acesso à justiça. Ele pontuou 3 obstáculos, dentre inúmeros, na sua obra. O primeiro era o obstáculo econômico. Esse talvez seja o mais pernicioso, porque aqui sequer se discute a forma que o processo vai responder àquele direito, porque, pela barreira econômica, o cidadão sequer tem acesso à justiça. Esse é um dos obstáculos mais graves. O professor Capelletti ele faz um estudo de direito comparado, mostrando como os países tentam resolver esse obstáculo, e no Brasil, a gente sabe que ingressar com um processo de juízo é caro, você tem que pagar custos processuais, você tem que pagar honorários de advogado. No Brasil, a saída, a onda renovatória para superar esse obstáculo foi a criação da lei 1050 de 60, ou é 1060 de 50, eu não lembro, que aí conferiu isenção a taxas e despesas processuais, e com a Constituição de 88 ele criou a Defensoria Pública, justamente a instituição vocacionada para conferir assistência jurídica aos necessitados.
aos hipossuficientes econômicos. O Brasil ainda não superou esse obstáculo econômico. Infelizmente, a Defensoria Pública ainda é uma realidade muito incipiente. A Defensoria Pública da União tem um quadro extremamente enxuto, diminuído. Eu lembro que quando a gente foi o primeiro concurso, tinha 70 defensores da República no Brasil todo. A minha primeira votação foi em Recife. Eu andava com medo de que descobrisse que eu era defensor, senão eu não saía mais da justiça. Hoje tem cerca de uns 150, 200. Muitos estados ainda não criaram a defensoria, então é um problema muito sério. O Brasil não superou esse obstáculo. O segundo obstáculo era justamente o organizacional e da defesa dos interesses difusos, dos interesses meta-individuais. Haviam novos direitos, interesses juridicamente tutelados, e não havia um processo adequado para isso. Então, o professor Mário Capelletti mostrou as saídas que os diversos países adotaram, e aqui no Brasil, influenciado pela doutrina italiana e pela doutrina americana, muito pela doutrina americana, o Brasil tem uma legislação extremamente avançada em termos de processo coletivo. Um processo apto a tutelar esses direitos meta-individuais. O professor Barbosa Moreira, em artigo, chega a afirmar que é uma das legislações mais avançadas do mundo. Então, não sou eu que estou afirmando isso. Se eu afirmasse, vocês não iam acreditar. Professor Barbosa Moreira. O terceiro obstáculo é o obstáculo de mentalidade. É pensar, é sair da fase autonomista, é sair do Estado liberal, é trabalhar com o princípio da solidariedade, é trabalhar com o princípio da instrumentalidade, é trabalhar com resultados. É uma mudança de pensamento, um método de pensamento em prol do acesso à justiça e da efetividade do processo. Um plano de reformas para adequar sempre o processo, sempre que necessário, o processo às novas realidades sociais. O Brasil vem também se preocupando com esse terceiro obstáculo e essa terceira onda renovatória. O processo, recentemente, ele passou por um plano de reformas visando a sua celeridade, a sua efetividade. O processo coletivo, embora já tenha uma legislação extremamente avançada, está em discussão um anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, da professora Ada Pellegrini, para tentar aperfeiçoar ou unificar a estrutura legislativa do processo coletivo. Então, nesse aspecto, o Brasil está fazendo sua lição de casa. Então, esse foi o contexto processual que surgiu o processo coletivo. Após isso, a discussão do momento o processo coletivo é um novo ramo do direito processual ou não? O professor José Marcelo Menezes Vigliar, na sua dissertação de mestrado apresentada na USP, que gerou o livro Jurisdição Coletiva, ele entende que não é um novo ramo do direito processual, é um sub-ramo do processo civil. É claro que tem que se adequar a essa nova realidade, a esse novo direito material coletivo, mas a maior preocupação são os dois pontos sensíveis da tutela coletiva, que é o da legitimação e o da coisa julgada. Até o Código de Processo Civil, o artigo 6º, tem um dispositivo de proteção do indivíduo, que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo se expressamente autorizado em lei. E esse dispositivo, ele tem um cunho individualista, mas ele não é só razoável, ele é protetivo, porque com isso você impede que outrem tutela um direito material seu sem autorização sua, sem autorização da lei. Você impede que um cidadão entre com ação de divórcio para dissolver o seu casamento. Muita gente ia gostar, ia até contratar laranjas para fazer isso e não ficar de mal com a esposa, mas é uma regra de proteção. Mas essa regra é totalmente inviável para o processo coletivo, que o direito material tem por titular pessoas indeterminadas, ou até determinadas, mas num grupo.